Olá, graça e paz. É um prazer estar com vocês novamente. É claro que agora de um modo diferente, né? É, Atrás, né, dos bastidores, porque nós não podemos agora estarmos juntas, unidas, né? Para nos confraternizar, ouvir a voz de Deus, comemorar. Mas é um tempo em que Deus tem reservado para nós e que a gente possa tirar bastante lição, né, desse tempo com Deus. E o convite foi muito é, bom, né? A irmã Eunice me fez esse convite, eu fiquei feliz em poder falar um pouquinho, né, do que Deus tem colocado no meu coração. E é um prazer estar com vocês novamente. E hoje vamos pensar um pouquinho sobre o livro do profeta Abacuque, né? Abacuque vivia no momento, né, em que o povo tinha se rebelado novamente após o período do rei Josias, né, ter feito um revivamento, ter mostrado para aquele povo de Deus ali o poder de Deus, mas o povo novamente caiu em pecado, caiu em desgraça, começou uma imoralidade, tanto religiosa quanto moral. E Abacuque, como ele era um grande patriota, ele se preocupava com o seu povo, ele amava o seu povo, e por isso Abacuque resolveu tomar posição diante de Deus, ele resolveu clamar ao Deus Altíssimo. E Abacuque ele tinha duas perguntas que não queria calar: quando e por quê? Né? Até quando? Abacuque perguntou a Deus. Até quando, Deus, isso vai continuar? Até quando? Vamos conferir, né? Lá em Abacuque 1, verso 2, diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem trazer salvação? Por que me faz ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição, a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Então Abacuque ele estava preocupado e ele tomou uma posição diante de Deus. E ele perguntou a Deus: até quando, ó Deus? Até quando clamarei por socorro? Até quando, ó Deus, verei violência diante dos meus olhos, a maldade se proliferando? Então Abacuque ele se preocupava, ele amava o povo. E por isso ele se preocupou em perguntar a Deus até quando aquilo tudo ia acontecer. E Abacuque recebeu uma resposta de Deus. Talvez uma resposta em que hoje nós também não gostaríamos de ouvir, mas era o que Deus queria falar. Então, Deus mandou a resposta para Abacuque. O socorro não viria naquele momento. Deus diz assim: estou trazendo os babilônicos, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem, uma nação apavorante e temível. Então Abacuque não recebeu a resposta, talvez que ele esperasse. Talvez hoje, agora, nós temos vários questionamentos com Deus, mas a resposta de Deus talvez não seria a que nós queremos ouvir. Talvez não será a que nós queremos ouvir, como Abacuque também não teve a resposta que ele queria. Deus disse para Abacuque que os babilônicos viriam e tomariam Judá, e os babilônicos eram um povo temido, um povo em que espalhava violência, invadia as casas, exterminava os povos que eles queriam dominar. Então Abacuque, eu imagino que a decepção de Abacuque, a tristeza de Abacuque ainda foi maior quando Deus respondeu para ele que ainda não seria uma boa resposta, que a resposta não seria a que Abacuque queria, mas uma resposta assim em que Abacuque ficou desiludido, creio eu, porque muitas das vezes a gente busca as respostas em Deus e às vezes a gente tem respostas de Deus, não é agora, e às vezes a gente fica triste, a gente fica desolado e a gente continua a perguntar. E Abacuque, como nós, ele não se calou, ele ficou angustiado, triste, mas ele continuou a perguntar: por que, meu Deus? Por que disso? Vamos ler
em Abacuque 2, 1. Um 12, que diz assim: Senhor, não é desde a eternidade, meu Deus santo? Tu não moras, Senhor. Tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha. Determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras esse povo perverso? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram e os justos são destruídos? Tornaste os homens como peixes no mar, como animais que não governam por ninguém, e o inimigo puxa todos como anzol? Então Abacuque começou a questionar a Deus. Por quê? Se os olhos de Deus eram bons, se Deus é justo, bom, por que aquilo estava acontecendo com o povo? Por que, Senhor? E hoje a gente faz a mesma pergunta. Por que, Senhor? Toda essa doença, por que esse vírus? Por que tudo isso? Por mais que a gente leia e a gente sabe que tudo isso aconteceria, mas nós ainda perguntamos a Deus, nós ainda questionamos a Deus. Por quê? Por que tanta maldade? Por que tanta violência acontece nesse mundo? E agora esse vírus que está exterminando tantas pessoas, está destruindo tantas vidas em tantos países. Então nós perguntamos também a Deus, por quê? Né? Como Abacuque fez as perguntas a Deus, até quando, por quê? E quando Abacuque teve a resposta de Deus do até quando, Deus disse que ainda continuaria ainda a tristeza, a destruição pelo povo babilônico. E Abacuque não se calou, continuou perguntando o porquê, e Deus, nesse momento, Deus não responde, ele se cala. E Abacuque, mediante o calar de Deus, a quietude de Deus, Abacuque ele toma uma posição. E a posição está no capítulo 2, no verso 2. 2:1, quer dizer, desculpa, 2:1. Ficarei ao meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei da minha queixa. Quando Abacuque viu que Deus não respondia o porquê daquilo tudo, ele tomou uma posição. E às vezes nós precisamos também orar, pedir, clamar, né? Perguntar, ser sinceros para com Deus. Se estamos tristes, devemos dizer. Se estamos com dúvidas, devemos perguntar. Mas quando a gente não ouve uma resposta clara de Deus, resposta não vem nossos questionamentos, nós precisamos fazer igual a Abacuque, esperar. E Abacuque disse: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei o que o Senhor me dirá. E quando Abacuque tomou essa posição de esperar, Deus deu a resposta para Abacuque. E Deus disse no 2:2, o Senhor respondeu: escreva claramente em tábuas, para que eu leia facilmente, pois a visão aguardo teu designado, ela fala do fim, e não falhará. Ainda que demore, espera, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva o ímpio, que está envaidecido, os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fidelidade. Deus responde, né, que o fim chegaria para os perversos, mas que o justo viveria. Então, Abacuque ouviu a resposta de Deus naquele momento. Quando ele aquietou, esperou, Deus respondeu. E Deus mandou ele escrever em tábuas e colocar para que todo o povo visse o que Deus estava pensando, o que Deus faria. E Deus, ele está a tempos, né? Nos avisando, nos orientando, nos exortando e pedindo para que nós falemos às nações, pedindo para que nós falemos do seu amor, falemos da sua paz, né? E às vezes nós vemos o mundo sendo destruído, os governantes fazendo atrocidades, às vezes, muitas das vezes, roubando, fazendo o que querem, e nós questionamos a Deus.
e Deus às vezes fica quieto. E chega um momento que Deus vai cobrar isso de nós, que Deus está cobrando isso de nós. E agora ele disse para Abacuque: escrevam em tábuas e mostre para que todo o povo veja o que eu farei. E chegou o momento de nós não nos calarmos mediante toda essa situação. Chegou o momento em que nós temos grandes armas de comunicação, que é o WhatsApp, que é o Facebook, que é o Instagram, o Twitter. E nós precisamos, em vez de ficarmos discutindo se o governante está certo, se está errado, nós temos a melhor resposta, que é a resposta vinda de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus, é a graça perdoadora de Jesus. Abacuque, naquele momento, ele sentiu que ele precisava, então, se mexer, né? Ele precisava escrever tudo aquilo que Deus falou, ele precisava mostrar para o povo que Deus daria um fim àquela situação. E nós precisamos levar esperança para os aflitos. Nós precisamos levar o amor àqueles que não têm mais esperança. Nós precisamos mostrar para o mundo que tem esperança em Jesus Cristo, que Jesus é a esperança e que por mais que isso tudo está desolando o mundo, há uma esperança maior, uma esperança que é o céu, uma esperança que virá, vai colocar fim a isso tudo. E um dia não teremos mais choro, não teremos mais ranger de dentes, e isso tudo vai passar, vai chegar ao fim. E aquele que estiver com Jesus verá a glória de Deus. Então falemos, em vez de usarmos os nossos meios de comunicação para discutirmos, para colocarmos fogo mais na situação, desesperarmos mais pessoas, usemos o nosso meio de comunicação para levar esperança para o perdido, para levar calma aos aflitos, para dizer que Jesus ele veio para nos salvar, para Jesus é a esperança do que está sofrendo, né? E Jesus quer que nós digamos para o povo: vem para Jesus. Todo aquele que está cansado e sobrecarregado, que Jesus vai te aliviar. Então, irmãs, vamos nos mexer, vamos falar do amor de Deus e vamos esperar, porque o fim virá. Passaremos ainda por grandes dificuldades. Talvez veremos alguns que amamos até acometido da morte por esse vírus. Mas vamos falar do amor de Deus. Vamos levar a mensagem de esperança. Por mais que tudo fique ruim, nós perdemos emprego, nós ficarmos, ó Deus, escassos de várias coisas, privados da nossa liberdade, de sairmos, de abraçarmos nossos entes queridos, de estarmos com os nossos irmãos da igreja, mas há esperança. E Abacuque disse no final do livro, depois que ele entende tudo aquilo que Deus estava fazendo, tudo aquilo que Deus estava mostrando para o povo, que era a sua pecaminosidade, o seu pecado. Depois que o povo entendeu aquilo tudo, Abacuque orou a Deus: Senhor, ouvi falar da tua fama, tenho diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época a mesma obra, fazei conhecida em nosso tempo. Lembra, ó Deus, tenha misericórdia de nós. E nesse momento é momento de clamarmos a Deus: tenha misericórdia de nós. Nos faz passar por esse vale de uma maneira suave, de uma maneira em que possamos amar as pessoas, que não deixamos a angústia, a depressão nos assolar, que não deixamos os momentos maus, os pensamentos maus tomarem conta da nossa mente, mas que nós possamos esperar como sentinelas, que nós possamos aguardar a tua resposta, Deus. E nesse momento em que Abacuque, naquele momento em que Abacuque vivia aquela grande desolação, aquele grande terror no povo que ele amava, na cidade em que ele amava, ele diz assim no final do livro dele: ouvi isso, do meu íntimo estremeceu os meus lábios, tremeram os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas,
não havendo produção de alimentos na lavoura, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei ao Senhor Deus e me alegrarei, ó Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, o Senhor é minha força. Ele faz os meus pés como os cervos, faz andar em lugares altos. Então, irmãs, que nós possamos ver como Abacuque viu no final de tudo, depois dos seus questionamentos, das suas queixas, das suas reclamações, das suas inquietações. Abacuque entendeu a resposta de Deus, que era para Abacuque esperar, que viria o alívio. E Abacuque, naquele momento, o que Abacuque fez? Ainda que toda aquela produção, porque o país vivia da produção de azeitona, vivia da produção das uvas e dos animais, a economia do país estava completamente destruída pelos babilônicos, mas mesmo que aquilo tudo a Deus faltasse, Abacuque glorificaria a Deus, porque é o Senhor Deus que tem o controle de todas as coisas e no momento certo traz o alívio. Então que nós ficamos com essas palavras, né, de Abacuque. O Senhor é soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os dos cervos, faz-me andar em lugares altos. Que toda a sua vida diária com Deus que você teve durante esse tempo, antes desse vírus nos atacar, todos os dias, quando você orava, quando você estava feliz, alegre, orando, agradecendo a Deus, pedindo forças, e é agora, nesse momento, em que podemos ver a glória de Deus. É nesse momento que estamos fortalecidos pelo poder da palavra. É nesse momento em que devemos unir as nossas forças, orarmos por um país melhor, por uma nação, por um povo, por um mundo melhor, para que Deus traga o alívio, mas que Deus também, ó Deus, fale aos corações, que Deus mostre que eles precisam se arrepender e que Deus nos use para que isso aconteça. Fiquemos em nossas casas, respeitamos as nossas autoridades, respeitamos o tempo de quarentena que precisamos respeitar, mas não fiquemos calados. Usamos o nosso meio de comunicação para falar para o mundo que Ele veio, que Jesus veio para nos salvar, para trazer o alívio àqueles que necessitam. E que nós, como servas de Deus, como povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, que é a Igreja de Cristo Jesus, que nós não nos calemos, que nós sejamos prudentes, que nós sejamos como os servos, né? Como Abacuque disse, que nós possamos andar em lugares altos, que nós não disputemos rinchas políticas com ninguém, que nós possamos estarmos muito além de picuinhas, de brigas, de discussões, que o nosso ser, a nossa alma esteja completamente ligada com o Espírito Santo de Deus, que nós possamos ser dirigidas pelo Teu Espírito, ó Deus. Nesse momento queria orar com vocês e pedir forças para continuarmos, para esperarmos que a resposta de Deus virá. Pai de amor, Pai querido, nesse momento estamos reunidas, ó Deus, sabendo que nada, ó Deus, que acontece está fora do Teu controle. Nada que acontece, o Senhor está, ó Deus, alheio a toda essa situação. Cremos no Teu poder, porque Tu és soberano, Tu és magnífico, Tu és o dono das nossas vidas. E, ó Deus, e as nossas vidas, nesse momento, colocamos ela em Tuas mãos. Colocamos os nossos anseios, os nossos temores, as nossas ansiedades, as nossas aflições, ó Deus, os nossos porquês, os nossos até quando, e tudo isso, ó Deus, todas as nossas aflições, que o Senhor agora tome em suas mãos e que nós possamos esperar, ó Deus, e que por mais que tudo falte, o Teu amor e a nossa esperança, ó Deus, não falhará, porque nós cremos num Deus vivo, num Deus que prometeu que ia preparar a morada para nós. E que mais que tudo isso, ó Deus, dure,
mas nós cremos que um dia estaremos na glória contigo. Muito obrigado, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Um beijo no coração.